Olá, meu nome é Luana, eu sou médica aqui no Hospital de Câncer Araújo Jorge, do Serviço de Urologia. Eu vim hoje para falar com vocês de um jeito bem diferente por causa da pandemia sobre o Novembro Azul. A gente sempre tem campanhas, né? Antes do Novembro Azul a gente tem o Outubro Rosa, que é a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. E em novembro a gente tem o Novembro Azul, que é em relação à prevenção do câncer de próstata. Por que a gente tem que falar do câncer de próstata? Porque um em cada 2 homens vai desenvolver algum tipo de câncer e 1 em cada 4 homens vai morrer por causa de um câncer. E em mulheres é bem parecido, 1 em cada 3 mulheres vão desenvolver qualquer tipo de câncer durante a vida e 1 em cada 5 vão morrer por causa do câncer. Então, é uma doença muito importante, então a gente tem que fazer uma prevenção, inclusive para diminuir o risco de morte. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem basicamente 2 tipos. A prevenção primária, que é aquela que a gente leva um estilo de vida com bons hábitos de vida, no sentido de evitar que o nosso organismo sofra alterações e desenvolva câncer. O outro tipo é a prevenção secundária, que é essa que a gente faz o diagnóstico precoce, né? Que a gente prioriza em outubro a campanha Outubro Rosa e em novembro o Novembro Azul. Então, o que a gente tem de estimativas? Em relação ao câncer de próstata, para 2020 era esperado 65.840 novos casos. É lógico que com a pandemia acabou-se tendo dificuldade de diagnóstico, possivelmente a gente não vai atingir essa estimativa que o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, fez para 2020, 2021 e 2022, sendo que esse valor é só para 2020. Um comparativo com as mulheres é esperado para 2020 que fosse diagnosticados 66.280 novos casos. Quando a gente pensa em Goiás, a estimativa do INCA é que só no estado de Goiás, 2.240 homens fossem diagnosticados para câncer de próstata. Estou falando tudo no passado porque realmente as estimativas foram alteradas por causa da pandemia. Então, quando a gente fala da próstata, o que ela é? Na verdade, ela é uma glândula que no adulto ela tem em torno de 20 a 25 gramas. A sua função principal é produzir sêmen. E ela é localizada na pelve, entre a bexiga e o reto. Por isso que quando a gente vai examinar a próstata, um dos exames é o toque retal. A próstata, ela pode apresentar 2 tipos de tumores. Os tumores benignos, que no caso é a hiperplasia prostática benigna, e o tumor maligno, que é o conhecido como câncer. Então, tumor não necessariamente é câncer. O tumor pode ser benigno ou maligno. E o maligno realmente é o câncer. Quando a gente fala em prevenção, então, para o câncer de próstata, a gente tem que levar em consideração basicamente 2 exames. O exame de sangue, que é a dosagem do PSA, e o exame de toque retal. E quando a gente pensa em diagnóstico, então, para a gente confirmar se o paciente tem câncer, a gente precisa da biópsia de próstata. Então, eu vou falar um pouquinho desses exames. Então, o PSA, ele vem do inglês, mas traduzindo para o português é um antígeno prostático específico, onde você faz a coleta de exame de sangue. E esse PSA ele é produzido pelas células prostáticas, então por isso que ele é utilizado para fazer avaliação para tumores de próstata. O valor normal é em torno de 2,5 nanogramas por ml. Então eu fiz o PSA, ele veio alto, é câncer? Não necessariamente. Então o PSA pode vir alterado porque um dia antes teve algum exercício, teve alguma relação sexual, andou de moto, andou de bicicleta. Então às vezes o PSA pode vir um pouco alterado por causa disso. Ou porque fez uma biópsia prostática recente, então também isso altera o PSA. Pode ser também uma infecção na próstata, que é conhecida como prostatite, ou ser um dos tumores de próstata, que pode ser aquele benigno que eu falei, a hiperplasia prostática benigna, e o câncer. Então o PSA não necessariamente, meu PSA veio 3, é câncer? Não necessariamente.
Ah, veio 50, aí realmente existe uma chance maior de ser câncer, porque geralmente dessas situações o câncer é o que altera para níveis bem maiores o resultado. O toque retal. Bom, o toque retal é o maior problema que a gente tem em relação ao paciente procurar a prevenção. Há grande preconceito em relação ao toque. Os homens acham que vão perder a dignidade, que vão ser, de certo modo, violados por fazer esse exame. Na verdade, é um exame rápido, em que o único objetivo é a gente fazer uma análise da próstata. Então, a gente coloca o paciente na posição e faz o toque no sentido de tentar palpar a próstata e tentar descobrir algumas características dela. Então a gente olha se ela está muito grande, o tamanho, se ela tem alguma coisa que está mais dura, se ela está normal, se ela tem algum nódulo, se ela está móvel. Então assim, normalmente no câncer de próstata, às vezes a gente sente alguma nodulação, né? Algum nódulo na próstata no toque. Às vezes mesmo com o PSA normal, se no toque a gente sentir um nódulo, o paciente tem que continuar uma investigação para um câncer de próstata. E a mobilidade geralmente a gente olha principalmente quando a gente está tentando estabelecer o melhor tratamento para aquele paciente que acabou fazendo biópsia e recebendo o diagnóstico de câncer. A biópsia, geralmente a gente usa então para definir se é um câncer ou se é só um tumor benigno ou se é uma inflamação. É colocado um aparelho de ultrassom e vai lá na região da próstata e tira alguns fragmentos da próstata para a biópsia, para a gente saber se tem alguma alteração de câncer nela. Quando tira o material, são 3 resultados possíveis. Às vezes alguma inflamação ou infecção da próstata, que chama prostatite, ou um tumor benigno, ou um tumor maligno, ou apenas, na verdade, algumas células prostáticas normais. A prostatite, geralmente, ela tem alguns sintomas que acabam diferindo ela dos tumores. Então, às vezes o PSA vem alto, mas o paciente ele pode ter uma queixa que arde muito para urinar, tem uma sensação de que a barriga está pesada, às vezes quando ele vai fazer xixi tem algum tipo de sangramento, ele tem dificuldade para urinar. E geralmente na prostatite o paciente tem um início súbito, estava tudo bem, de repente ficou tudo ruim. E qualquer homem em qualquer idade pode apresentar, então jovem, idoso. Então geralmente a prostatite ela pode acometer qualquer idade. E o tratamento geralmente é feito com antibiótico, que aí o médico vai avaliar e tudo, e geralmente é feito o tratamento. A hiperplasia prostática benigna, que é o tumor benigno da próstata, ele às vezes pode não ter nenhum sintoma, então a próstata só está um pouquinho aumentada, o paciente não tem nada, está tudo tranquilo, ou ele pode ter dificuldade para urinar, então o jato fica fraco, às vezes fica sem força, às vezes o paciente tem que ir ao banheiro várias vezes à noite, ele tem vontade o tempo todo de fazer xixi e não é muito bom, não consegue sentir que esvaziou muito bem a bexiga. Às vezes quando ele vai para fazer o xixi, ainda começa pingando, aí depois que pega o embalo e sai num jato melhor. E geralmente é um paciente que começa aquele quadro, aí eu levantava uma vez só, agora eu levanto 2, o jato estava um pouco mais fraco que o normal, agora ele já está pingando. Então, na verdade, ele tem uma demora, ele não começa de uma vez igual a gente vê na prostatite. E geralmente acomete homens com mais de 40 anos, então é muito raro a gente ver pacientes com sintomas de tumor benigno antes dos 40. Já o câncer de próstata, que na verdade é o motivo da toda a campanha no Novembro Azul, ele é um tumor maligno da próstata, que pode ser diagnosticado em vários momentos, e o ideal é que ele seja diagnosticado o mais precoce possível. Ele é o câncer mais frequente no sexo masculino, tirando o câncer de pele, né? Ele é o mais frequente. 28,% dos casos de câncer no homem são do câncer de próstata. Ele é mais incidente, então ele é mais comum em negros. O negro tem 1,6 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata do que a pessoa não negra. 95% dos casos ocorrem entre 45 e 72 anos.
Se você tiver um parente de primeiro grau, quer dizer, filho, pai, irmão com câncer de próstata, o homem tem a chance de ter câncer de próstata 2,8 vezes mais do que uma pessoa que não tem história na família. Se por acaso ele tiver 2 parentes com câncer de próstata, a chance dele desenvolver câncer de próstata sobe para 6,1 vezes. E caso ele tenha um parente de primeiro grau que teve um câncer de próstata com menos de 40 anos, o risco dele ter câncer de próstata é em torno de 11 vezes em relação à população normal. Então, só mostrando isso aqui, 1 em cada 9 homens podem desenvolver câncer de próstata. E 1 em cada 41 homens tem o risco de morrer de câncer de próstata. Então, é muito importante. Porque às vezes a gente pensa, 1 em 9, 1 em 41, mas se fosse essa proporção, por exemplo, para a gente ganhar na Mega Sena, a gente estaria com uma possibilidade bem animada de que acabasse ganhando. Então, quando a gente pensa em câncer, a gente tem que pensar que é uma chance importante, então a gente tem que fazer a prevenção. Existem muitas coisas sobre quando começar a prevenção. Então, antigamente falava assim, 40 anos, depois saiu um monte de jornal falando que o ideal era nunca fazer, só procurar atendimento se sentisse algum sintoma. Mas o que a gente tem de recomendação no Brasil agora, pela sociedade brasileira, é que o homem comece a fazer a prevenção aos 50 anos. Caso ele tenha alguma história de câncer de próstata na família, ou ele seja negro, que ele comece essa prevenção aos 45. O que o paciente que tem câncer de próstata pode sentir? Às vezes ele pode não sentir absolutamente nada, principalmente naqueles casos iniciais, que são os casos que a gente sempre pretende encontrar quando faz a prevenção, porque é melhor a gente descobrir tudo no início. Muitas acabam sendo diagnosticadas quando a doença já está muito avançada. Então, você já tem muita dor óssea, muita dor na próstata, já tem sangramento, às vezes já está bem emagrecido. E é esse tipo de paciente que a gente quer evitar de descobrir a doença nesse estágio. Então, o ideal é que a gente descubra lá no comecinho. E não quando o negócio já está espalhado e aí o paciente, inclusive, vai ter pouca possibilidade de ser curado e ainda vai ter todo o sofrimento do tratamento e dos problemas que a doença causa. Quando a gente fala em tratamento, a gente precisa avaliar em que nível que a doença está. Então, se ele tiver inicial, se ele tiver já um pouco avançado no local ou se ele já tiver espalhado, né? Tiver avançado fora do local. E aí o tratamento ele vai variar dependendo do nível que o paciente é diagnosticado. Como é que esse tumor vai evoluir? Bom, a gente nunca sabe. Existem tumores que são mais tranquilos, que são tumores que a gente chama de indolente, que evoluem lentamente, que possivelmente não vai ser por esse motivo que o homem vai ter uma chance de morrer. Já outros tumores evoluem de forma muito agressiva. Então, o ideal é a gente sempre descobrir antes, para que a gente faça o tratamento mais adequado e não espere as evoluções. E aquele paciente que tem um tumor mais agressivo, quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais chance ele tem de conseguir ter um tratamento mais adequado. Então, não dá pra gente ficar esperando ter sintomas, porque vai que o tumor é agressivo e aí você, quando for descoberto, né, ou um parente seu já vai estar numa fase avançada e infelizmente a gente não vai ter, às vezes, muita coisa para oferecer de tratamento. Basicamente, o tratamento do câncer de próstata ele é bem individualizado. Então, depende se tiver mais localizado, a gente faz cirurgia, às vezes radioterapia. Se o tumor, às vezes, for muito pequenininho, com PSA baixo, sem nódulo na próstata, ao toque, a gente faz o que a gente chama de vigilância, o paciente fica em acompanhamento até que ou o PSA eleve ou apareça um nódulo, ou às vezes a gente tem que fazer o bloqueio hormonal, que é um dos pilares fundamentais do tratamento para o câncer de próstata, principalmente naqueles tumores mais avançados.
eu não quero fazer o tratamento, eu não quero fazer a prevenção porque eu tenho medo de descobrir câncer de próstata e acabar ficando impotente. Realmente a impotência, ela existe, o risco de acontecer durante ou após o tratamento do câncer de próstata. Mas a gente sempre tem que avaliar os riscos de você não fazer o tratamento e ficar esperando e os benefícios de fazer o tratamento e ser curado. Eu acredito que nada é mais importante do que tratar a doença. Infelizmente, para alguns homens, a potência é uma coisa extremamente importante, mas eu acredito que mais importante do que a potência é estar vivo, é estar bem, é estar sem dor, é viver bem, é viver muitos anos. E durante o tratamento, se o paciente tiver a doença controlada, a gente pode usar alguns medicamentos para melhorar a impotência, inclusive até a prótese peniana, dependendo de cada caso. Então eu acredito que a impotência, o medo da impotência não pode levar o homem a não procurar avaliação para descartar câncer de próstata. Então assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem para todos? Os tumores descobertos na fase inicial, eles têm mais chance de cura. A gente sempre tem que avaliar que o ideal é que a gente consiga uma cura com qualidade de vida. Então, não tem nada melhor do que você tratar um paciente com câncer de próstata inicial e ele ficar continente, ficar potente, seguir a vida dele. Isso a gente não consegue em casos mais avançados, principalmente naqueles tumores que já espalharam, inclusive para os ossos. Qualquer tipo de tratamento que a gente propuser para o paciente, ele tem riscos, mas a gente sempre conversa com o paciente, orienta sobre os riscos e benefícios de cada tratamento. A gente sempre segue num desafio que é decidir quem tratar, quando começar esse tratamento e como tratar esse paciente. Hoje, o que a gente tem? A gente nunca sabe afirmar como é que as coisas vão evoluir. A gente não tem uma resposta adequada para tudo, não existe uma receita de bolo. Tem pacientes que começam o tratamento com o mesmo nível de doença, um fica ótimo, o outro evolui mal. Então a gente nunca tem a resposta ideal para tudo, mas a gente tem várias possibilidades de tratamento. Cada doença vai responder de uma forma diferente durante o tratamento. Então, o tratamento, embora ele siga padrões, ele é individualizado, porque vai depender de como a doença vai se manifestar durante o processo. E a gente tem um monte de tratamento disponível. Até 2010, realmente o câncer de próstata tinha poucos tratamentos. Alguns a gente usava até meio que testando alguns outros tipos de bloqueio. Hoje a gente tem uma infinidade de drogas. Aqui no hospital a gente tem um monte de medicamento que está em teste, que os laboratórios patrocinam para tratar de nossos pacientes. Então, assim, existe sempre uma possibilidade, a gente não pode desistir, a gente tem que procurar fazer o diagnóstico o mais breve possível para poder fazer um tratamento muito mais tranquilo, com uma chance de cura bem maior. E existem vários recursos na internet, na TV, saem várias informações, mas não tem nada melhor do que você procurar um atendimento no centro especializado, procurar por um profissional especializado para poder fazer uma avaliação e orientar sobre as possibilidades de tratamento e orientar todo o tratamento necessário. E cada caso é um caso, realmente não tem como você dizer: ah, meu vizinho teve impotência, então eu não vou tratar porque eu não quero ficar impotente. Ah, meu vizinho operou e morreu depois, então também não vou operar porque eu posso morrer. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso evolui de um jeito, então a gente não pode achar que a grama do vizinho é menos verde ou mais verde do que a da gente. A gente tem que cuidar da gente. Então eu queria agradecer em nome do meu hospital, né, Hospital Araújo Jorge, a oportunidade de poder falar com vocês brevemente sobre o Novembro Azul e também falar da minha equipe, né? Nós somos do setor de urologia, basicamente nós temos 8 médicos
em atividade. Um não está na foto porque ele está afastado por causa da pandemia, ele é mais idoso, então ele optou por não estar nas atividades diárias, mas a gente conta com uma equipe aqui. Geralmente nós somos especialistas em tratamento de câncer todo, gênero urinário, que a gente chama, que é próstata, bexiga, testículo, pênis. Então, assim, eu queria deixar a mensagem que, na dúvida, se tiver algum sintoma, procure um centro especializado, um urologista para fazer a avaliação. Não tenham medo de fazer o toque ou fazer os exames. Não tenham medo de descobrir que tem câncer, porque o ideal é realmente descobrir o mais cedo possível para você conseguir garantir o melhor tratamento e aumentar de forma bem importante a chance de cura. Muito obrigada.